Vamos dar prosseguimento, então, ao estudo de hoje, ainda conversando sobre a questão da sucessão. Tanto a aula de hoje como outras aulas, como vocês já sabem, vocês encontram na plataforma Life da Universidade de São Judas, ou, se vocês preferirem, vocês podem acessar o meu canal de YouTube, Roberto Senise Lisboa, que é um canal aberto. Qualquer pessoa acessa esse canal de qualquer parte que quiser, não precisa ser aluno da São Judas. E ali vocês encontram não apenas as aulas daqui da São Judas, como também as aulas que eu ministro na PUC de São Paulo e na Campos Sales, de Direito Internacional, de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Então, se você puder passar lá, se inscrever e dar um like, eu vou ficar muito feliz com isso, muito agradecido. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo nesta segunda parte da aula introdutória do estudo do direito das sucessões, que é a última parte da nossa unidade de competência aqui da São Judas, pessoas, famílias e relações sucessórias. Falamos que a sucessão é a substituição, que no nosso caso ela se dá pelo evento morte. E falamos que a morte ela é apenas reconhecida por declaração médica a partir de exame do cadáver, o exame cadavérico. Confirmamos que no direito brasileiro, no exato momento em que a pessoa morre, ocorre a transmissão dos bens deixados pelo decujus para os seus sucessores, em virtude do princípio francês droit de saisine, e que esse princípio francês gera a abertura da sucessão no exato momento da morte do decujus. Porém, a regularização dos bens ela é posterior. A regularização dos bens ela é feita num segundo momento. Ela se dará em uma decisão de partilha de bens, ou num procedimento de inventário, ou num procedimento de arrolamento, ou, se for um caso mais simples, um alvará. Falamos ainda que a morte real ela é atestada pelo médico e apenas ele pode fazer isso, mas que a morte presumida é uma possibilidade do nosso sistema e que esta morte presumida se dá em dois temas. O primeiro tema, o da justificativa por desaparecimento, quando os interessados no reconhecimento da morte da pessoa que desapareceu em um acidente ou uma catástrofe de grandes proporções, trouxer prova pré-constituída de que teria ocorrido esse desaparecimento. Claro, pode haver uma produção complementar de provas, mas já há indicativos de que a pessoa desapareceu em tal data, em tal local, e que, então, como não foi encontrado o cadáver, o juiz poderia substituir a vontade do médico, declarando a morte presumida desta pessoa. Vamos falar agora da terceira hipótese de morte, que é uma segunda hipótese de morte presumida. Vou falar com vocês, então, agora da ausência. A ausência não tem esse significado da justificativa por desaparecimento. A ausência, ela se dá também por sentença judicial, mas uma sentença judicial muito mais complicada, porque ela tem como ponto de partida que uma pessoa simplesmente se encontra em local incerto e não sabido. O local da pessoa em que a pessoa se encontra é ignorado. Há um outro jargão policial que é este, que a pessoa está em Lins. Não estou me referindo à bela e próspera Lins, cidade inclusive dos meus ancestrais, do lado Senise, da minha família. Lins fica próximo de Marília. Mas eu estou me referindo à abreviatura, Lins, local incerto e não sabido. Tá? Não se sabe onde a pessoa está. Não há condições de dizer que ela teria desaparecido em um acidente de proporções. Simplesmente, a pessoa sumiu. Não é o caso de Brumadinho, então. Imaginem vocês uma pessoa aqui da cidade de São Paulo que sumiu, desapareceu, está desaparecida há 2, 3, 4, 5 meses e ninguém sabe o paradeiro dela.
Então, nesses tipos de situação, eu não tenho cadáver. Saiu para comprar cigarros e não voltou mais, né, Wellington? Pode ser. Caso do irmão do Wilton Belfort, lembrado pela Érica, muito bem lembrado. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que desaparecem mundo afora. Claro que é um percentual muito pequeno se comparado com a população, mas há uma quantidade grande de pessoas que desaparecem porque simplesmente resolvem desaparecer, largar tudo, iniciar uma nova vida. Ou ainda porque acabam sendo vítimas de tráfico de pessoas. Uma prática, infelizmente, ainda comum nos nossos dias em várias partes do mundo. E aí? Você não sabe onde foi parar essa pessoa. Se a pessoa saiu para comprar cigarros, isto é, resolveu abandonar a família, essa pessoa também desaparece. E aí, você não sabe o paradeiro dela? Como é que fica a situação de regularização dos bens que esta pessoa que desapareceu e ninguém sabe aonde está? Eu preciso regularizar os bens que essa pessoa porventura deixou. Então, diante disso, é que existe um processo muito mais complexo do que o processo de justificativa por desaparecimento, porque na justificativa por desaparecimento há um fato jurídico a ser demonstrado. Na ausência, não. Na ausência, não se sabe onde está a pessoa. Então, neste caso, fala-se em processo de ausência. O processo de ausência é um processo que se divide em 3 etapas. Não é um processo simples, como a justificativa por desaparecimento, que pode durar apenas algumas semanas. O processo de ausência, além de ser um processo complexo, porque se divide em 3 etapas, vou rapidamente falar para vocês aqui. Essa divisão não é legal, é uma divisão que eu estou oferecendo para vocês para fins didáticos. Vocês encontram toda essa matéria no meu curso de Direito Civil, no volume 5º, Família e Sucessões. A última edição é da editora Saraiva. Eu estou pensando em migrar a minha coleção para a Amazon. E vocês também encontram isso em qualquer livro de Direito de Sucessões, da Maria Diniz, do Carlos Roberto Gonçalves, do Silvio Venosa e assim por diante. Bom, no processo de ausência, a situação é muito complicada, porque eu não sei onde a pessoa está, eu posso até saber qual foi o último local que ela passou. Só. Ou o último telefone de contato. Só. Não se sabe mais nada dela. Então, como é que eu vou achar esta pessoa no mundo afora? Então, por isso, se trabalha com uma ideia de que é um processo mais longo, porque a lei exige vários períodos de tempo, tá? E a primeira etapa é a etapa de tentativa de localização do suposto ausente. Vejam bem, ele ainda não é ausente. Para ele ser ausente, ele tem que ser declarado como tal pelo juiz, né? Então, nessa primeira etapa, eu tenho uma tentativa de localização de todas as formas do suposto ausente. Tenho a nomeação do curador de ausentes, que tem como função apresentar uma listagem provisória dos bens que o ausente tenha deixado. Se chama arrecadação de bens, tá? Então, a primeira etapa é a etapa de tentativa total de localização do ausente e a arrecadação dos bens que ele tenha deixado. Eu vou explicar isso posteriormente. A segunda etapa é a etapa que diz respeito à sucessão provisória dos bens. Aqui nessa segunda etapa, eu já tenho, então, a sentença de ausência. A sentença de ausência, ela é declarada no final da primeira etapa. Então, a primeira etapa é a tentativa de localização dos bens deixados pelo suposto ausente e a arrecadação dos bens desse suposto ausente feita pelo curador, que é nomeado pelo juiz. Essa primeira etapa se encerra com a sentença judicial, em que, se o suposto ausente não for localizado, apesar de todas as medidas tomadas pelas partes, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário,
o juiz declarará essa pessoa ausente. E ao declarar essa pessoa ausente, ele estará dando a ela uma pena equivalente à morte civil, né? Determinando a possibilidade de abertura da sucessão provisória dos bens do ausente. Aí já é ausente. A segunda etapa é justamente essa sucessão provisória dos bens do ausente em favor dos seus herdeiros. Mas os herdeiros não têm o felizes para sempre ainda com relação aos bens nessa segunda etapa, porque o ausente pode reaparecer nessa segunda etapa, assim como na primeira. Por isso que eu brinquei com vocês antes do intervalo, que a primeira etapa é a volta dos mortos-vivos, e a segunda é a volta dos mortos-vivos, segunda parte. Se o ausente não aparecer nessa segunda etapa, o juiz fará a partilha dos bens, partilha provisória, em favor dos herdeiros. E aí, depois de um período legal, veja só quantos períodos de tempo que vamos tendo. Existe a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa da sucessão definitiva. É a etapa em que se requer a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva dos bens deixados pelo ausente. E o ausente pode aparecer nessa terceira etapa. É um fantasma, não, é o ausente, e pode reaver todos os bens para si. É a volta dos mortos-vivos, terceira parte. Então, essa trilogia demonstra que o processo de ausência é um processo bem mais longo. Alguns falam, eu ouvi falar, se diz de um prazo de 10 anos. Não, é muito mais que 10 anos na prática. O 10 anos é para a sucessão definitiva, depois de terem passado as etapas que eu mencionei para vocês. Tá? Então, na prática, vocês podem colocar algo girando entre 10 e 20 anos, dependendo da situação concreta. Tá? Então, vejam vocês que é um processo muito, mas muito mais demorado do que a justificativa por desaparecimento, que se resolve em poucas semanas, normalmente. Já a morte real não precisa ter esses processos. Com base no registro civil de óbito, a pessoa já requer a abertura do inventário. Já vamos para a sucessão definitiva dos bens. Deu para vocês entenderem a diferença, então, entre a morte real e as duas hipóteses de morte presumida, que são a justificativa por desaparecimento e a ausência? Porque agora eu vou esmiuçar, eu vou detalhar a matéria. Eu só vou apagar a luz aqui, que eu acho que ficou melhor com a luz apagada. Só um segundo. Bom, então vamos continuar. Eu vou voltar a compartilhar aqui o PowerPoint com vocês, que beleza, estamos com 40 pessoas aqui na nossa live de hoje, um abraço a todos. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a morte real agora. Quem atesta a morte real? Vocês já sabem, é o médico. O médico é o único profissional que pode declarar uma pessoa morta. Mas eu tenho determinadas situações em que não há médico no local em que a pessoa morreu e que não há um resgate fácil para que se chegue a determinado local para resgatar o corpo. São situações extremamente excepcionais, aonde eu tenho a possibilidade de declaração da morte real por duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte daquela pessoa. Isto apenas acaba sendo feito de maneira absolutamente excepcional, justamente porque aquele lugar seria inóspito e de difícil retorno. Então imaginem vocês, por exemplo, alpinistas que estão num lugar de dificílimo acesso e uma das pessoas morre ali. E então não há condições de um resgate do cadáver pelo local em que a pessoa veio a morrer.
Se é um local e que, embora estivesse sendo realizada a prática do alpinismo, seria possível o resgate, claro, se faz o resgate, o médico vai atestar a morte. Mas quando há essa impossibilidade, eu posso ter, sim, a declaração de duas pessoas qualificadas que presenciaram ou verificaram a morte. É o que diz o artigo 77 da Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos, que ainda está em vigor, é uma lei muito importante para vários temas do direito, inclusive para direito de família e para direito sucessório. Vocês certamente se lembram do tema do pacto antenupcial, que a professora Débora falou com vocês, que pode fazer com que os interessados em se casar modifiquem o regime de bens do casamento. Escolham a comunhão universal, a separação voluntária ou a participação final nos aquestos. Na ocasião, a professora Débora falou para vocês que o pacto antenupcial tem que ser feito antes da habilitação do casamento mediante escritura pública, no cartório de notas. E essa escritura pública, uma vez lavrada no cartório de notas, deverá ser apresentada ao cartório de registro de imóveis, nos termos da Lei de Registros Públicos. Vejam aí um exemplo da importância da Lei de Registros Públicos que vocês tiveram já há algum tempo atrás, nesse semestre. Então, esta lei é que estabelece as questões dos registros de maneira geral, perante os vários cartórios que temos no país inteiro. É a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Então, quem atesta a morte real? O médico. Em condições absurdamente excepcionais, duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte da pessoa. Bem, quem é obrigado a declarar o óbito? O artigo 79 da Lei de Registros Públicos dá a várias pessoas o dever legal de declarar o óbito. O que é o declarar o óbito? A pessoa comparecer ao cartório de registros civis com a declaração do médico e fazer a declaração do óbito. É isso que é declarar o óbito. Porque vocês já sabem que a morte real quem declara é o médico, mas o médico não vai até o cartório de registros civis para falar: olha, oficial, eu tenho aqui a morte de fulano de tal, faça essa declaração. Não. Ainda vai ter o sepultamento do cadáver, ainda vai ter a declaração do cemitério aonde o cadáver foi sepultado, né? Então, é uma outra pessoa que leva todos esses documentos, a declaração do médico e a declaração de sepultamento e outros documentos que eu vou falar para vocês, para o oficial de registros civis para fazer a declaração de óbito. O artigo 79 fala que quem deve declarar o óbito será o cônjuge sobrevivente. Ou o convivente sobrevivente, isso é um acréscimo que estou colocando aqui, em virtude do reconhecimento da união estável, que é posterior ao advento da Lei de Registros Públicos, né? Os filhos do decujus, hóspedes do decujus, às vezes o decujus ele é solteiro, ou é viúvo, ou é divorciado e mora sozinho, mas recebe uma pessoa em sua casa. E em determinado dia a pessoa acorda, sai do quarto de visitas e o decujus não sai mais do seu quarto próprio porque já está morto. Então, o hóspede ele pode declarar a morte do decujus perante o oficial do cartório, ele tem esse dever. Os agregados é uma expressão antiga da década de 70, a Lei de Expulsão da década de 70, mas aqui estamos falando justamente do enteado, da enteada, do sogro, da sogra, do cunhado, da cunhada, né? E a nora, o genro, e os fâmulos, como eventuais pessoas que estejam ali morando na casa e exerçam tem alguma relação que não é nenhuma dessas que eu falei com vocês com relação ao decujus.
todas essas pessoas deverão declarar o óbito. O filho é quem preferencialmente declara óbito a respeito do pai ou da mãe, quando não há cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivente. Mas o filho pode declarar, mesmo se houver cônjuge ou convivente sobrevivente. O irmão a respeito dos irmãos e demais pessoas da casa. O parente mais próximo, desde que maior de idade e que esteja presente, né? O administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. Então, o funcionário faleceu na empresa, incumbe a empresa, e normalmente isso é feito através do departamento de RH, comunicar tal fato. E comunicará tal fato aos parentes em primeiro lugar. Claro que poderá o próprio funcionário do RH ir até o cartório de registros civis fazer essa declaração de óbito, mas se houver algum parente que o faça, normalmente a empresa acaba comunicando a situação toda para o parente, o próprio parente vai ao registro civil e comunica o óbito ao oficial do cartório de registros civis. Quem tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote, ou até mesmo o vizinho que do falecimento tiver notícia. Houve uma turma em que eu dei aula nesse semestre sobre essa matéria, aliás, eu acho que foi num curso de extensão, e um dos alunos falou, professor, eu mesmo com o vizinho, porque eu moro num prédio com muitas pessoas de idade, eu já declarei o óbito de 2 delas. Então, existe a possibilidade, sim, e essa possibilidade está no artigo 79 da Lei de Registros Públicos, do vizinho declarar o óbito no cartório de registros civis. Não sei se alguém aqui da live de hoje já fez esse procedimento, que não é um procedimento, obviamente, legal, né, de se declarar um óbito, né? E a autoridade policial a respeito de pessoas encontradas mortas. E aí, alguém já declarou óbito alguma vez aqui no grupo? Professor, só uma dúvida. O senhor acabou de falar que não é um procedimento legal. Ele não é um procedimento legal ou não é convencional? Não, o legal que eu falei não é no sentido de ser de acordo com... Legal de... Entendi. É legal de Okay. bacana, não é bacana. Está previsto na lei, né? Okay. É lógico, está previsto na lei. Está no 79 da Lei de Registros Públicos, tá? Perfeito. Então, obrigado. todas essas pessoas que estou colocando aqui no PowerPoint, elas têm o dever legal, né? Aí o legal, de acordo com a lei, de declarar o óbito. É que não é uma coisa bacana. Aí o legal que eu falei foi o sentido de bacana, tá bom? Outra pergunta? E aí, ninguém declarou óbito até hoje? Eu mesmo já tive que declarar, infelizmente, né? Fiz a declaração de óbito da minha mãe, isso foi em 2002, né? É uma situação bem desagradável, né? É desagradável também para aqueles que não têm ligação muito próxima com a pessoa, como é o caso de um médico ou de um vizinho, ou de uma autoridade policial, mas acabam tendo que fazer esse tipo de declaração. O que o atestado de óbito deverá conter? Vejam como é minuciosa a matéria, né? A Lei de Registros Públicos, no artigo 80, estabelece o que o atestado de óbito deverá conter. Claro que muitos desses dados são sujeitos à conferência posterior durante a regularização da transmissão dos bens, o que ocorrerá no procedimento de inventário, de arrolamento ou de alvará. Mas o atestado de óbito deverá conter a hora, dia, mês e ano do falecimento. Isto não se tem muita dúvida, bastando que o oficial de direitos civis se baseie na declaração médica do óbito. Então, isso está com base na declaração médica do óbito. O lugar do falecimento com indicação precisa. Isso também, a indicação médica, a declaração médica dará esses dados. O lugar do sepultamento. Isso quem dá é o declarante do atestado de óbito, o declarante perante o registro civil. E ele se utiliza
de uma declaração de sepultamento que ele pode obter do cemitério, aonde o corpo acabou sendo sepultado. O prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência. Claro, percebam vocês que pode haver um equívoco por conta do declarante com relação a algum desses dados. Por exemplo, o de cujos já não era divorciado, era apenas separado de fato, mas o declarante coloca divorciado. Isso pode ser algo não proposital, pode ser desconhecimento da informação mesmo. Então, isso se sujeita à conferência no inventário. Se era casado ou convivente, o nome do cônjuge ou convivente sobrevivente e o cartório em que houve este casamento, ou em que houve, eventualmente, o que é raro, uma escritura de reconhecimento de união estável, mas que é possível, conforme nós já vimos na parte de família. Percebam vocês que é outro dado que terá que ter conferência no inventário, até mesmo porque a união estável, normalmente, ela não é documentada na sua constituição, ela só é pós-documentada para fins de dissolução. Então, nós temos, na maioria dos casos de união estável, um problema aqui. A declaração feita no cartório de civis pode até se equivocar. A pessoa declarando que vivia em união estável e depois, nos autos de inventário, se confirmar que ela não vivia. Outra situação. Se o de cujus era viúvo, o nome do cônjuge ou do convivente pré-morto e o cartório do registro de óbito desse cônjuge ou desse convivente pré-morto. Esse dado é um dado muito raro de se obter de imediato quando se faz uma declaração de óbito. As pessoas não pensam em ir buscar a certidão de óbito do cônjuge ou do convivente pré-morto para fazer a declaração de óbito. Mas é um dado que a Lei de Registros Públicos traz no artigo 80 a constar do atestado de óbito. Outra coisa que demanda conferência no inventário. Se deixou filhos, nome e idade de cada um. Isto é importante para indicar quem seriam os herdeiros legítimos, os herdeiros por força da lei. Mas também é algo que se sujeita à conferência no inventário, até mesmo porque o declarante do atestado de óbito, ele é mero informante, ele não está obrigado a fornecer todos os dados o mais detalhadamente possível sobre essas situações. Quem tem essa obrigação não é ele, quem tem essa obrigação é o inventariante no inventário. Os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais do de cujus. Mesma coisa. Isso é muito importante porque isso facilitará a própria cadeia de reconhecimento da linhagem familiar, mas nem sempre se tem a precisão exata com relação a essas informações. Se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. Outro dado que é comumente dado com imprecisão e que é comumente retificado no juízo de inventário, descobrindo-se que os herdeiros, às vezes, não são apenas aqueles que estão na certidão de óbito, que foi feita mediante a declaração de uma das pessoas do artigo 79 da Lei de Registros Públicos, mas há outros herdeiros. Ou ainda que os herdeiros não são aqueles que estão na certidão e que houve um equívoco do informante. Ninguém está falando em necessária má-fé, basta o simples equívoco para que eu tenha a retificação desses dados no juízo do inventário. Se o de cujus faleceu com testamento conhecido. Há casos em que o testamento não é conhecido de ninguém, a não ser do testamenteiro. Então, vou aqui escrever uma outra informação para vocês aqui no chat. Testamenteiro. Testamenteiro é a pessoa designada pelo testador para dar cumprimento do testamento quando o testador vier a falecer.
Nem sempre a família sabe que o testador deixou um testamento. Muitas vezes esse testamento não é informado aos familiares, por N razões. Às vezes por razões que levariam a maiores disputas internas na família, como, por exemplo, o reconhecimento de um filho ou de uma filha fora do casamento ou daquela união estável. Porque isso importa em que mais um será herdeiro. Então, o testamento, muitas vezes, ele acaba não sendo informado aos familiares. Olha, fiz um testamento em tal cartório de registros. Não. Simplesmente, o testador ele mantém o silêncio e nomeia um testamenteiro, porque ele saberá que, quando morrer, o testamenteiro cumprirá a última disposição de vontade dele. Então, a função do testamenteiro é esta. Ora, muitas vezes a família não tem conhecimento da existência de testamentos. Há testamentos públicos e privados, e entre os testamentos privados tem um testamento que se chama testamento secreto ou místico. É um testamento, então, cujo conteúdo somente será de conhecimento das pessoas quando houver a abertura dele pelo juiz do inventário. Vejam vocês, então, a situação. Então, muitas vezes não se sabe se o de cujus faleceu com testamento conhecido, e por isso é um outro dado que se sujeita à conferência no juiz do inventário. O declarante também deverá declarar se a morte foi natural ou violenta, e a causa conhecida, com o nome daqueles que atestaram a morte. Bom, o nome de quem atestou a morte é bastante simples, está lá na declaração médica, né? Isso, então, não é o problema. Se a morte foi natural ou violenta, também está na declaração médica, inclusive a declaração médica indicará a causa conhecida. Então, aqui o dado se prende à declaração médica em si. Se o de cujus era eleitor, quase sempre o de cujus ele é eleitor, mas muitas vezes não é. E muitas vezes o declarante não sabe dar essa informação. Essa é uma informação que é importante para a justiça eleitoral, para que a justiça eleitoral faça a baixa no cadastro daquele eleitor, né? Mas é claro que nem sempre o declarante sabe se a pessoa era eleitora ou não era eleitora. E o artigo 80 da Lei de Registros Públicos, além disso, exige uma das informações seguintes: o número do CPF, ou o número do RG, ou o número do título eleitoral, ou o registro de nascimento, a certidão de nascimento, né? Ou o registro da carteira de trabalho, ou o número do PIS/PASEP, ou o número de INSS. Qualquer um desses dados, não precisam ser todos os dados. Normalmente, o declarante acaba fornecendo a declaração com base no RG, e explico para vocês por quê. Hoje em dia, o RG já vem acompanhado do número do CPF. Então, já tem os dois números desses todos os números. Por outro lado, o RG é o documento mais lembrado pelas pessoas quando as pessoas fazem a declaração de sepultamento. É um documento muito fácil de lembrança. Tá? Então, a declaração de sepultamento se exige, né, obviamente, o RG e não apenas a declaração do médico. Então, o cemitério ele pede o RG da pessoa. Tá bom? Eu não estou ouvindo o microfone ligado, eu estou até com áudio, mas se alguém tiver o microfone ligado, deixa eu ver se eu consigo aqui ajudar a turma e desligar a pessoa aqui. Microfone, turma. Vamos ver aqui. Estão desligados. Pelo menos eu estou vendo como desligados. Ah, já desligou. Está aqui a informação da Sabrina. Perfeito. Bem, com relação a essa questão, gente, deu para vocês acompanharem o artigo 80, como funciona. Então, há uma série de informações que aquela pessoa que faz a declaração perante o oficial de direitos civis, ela tem que são exatas a partir da própria declaração médica
ou da declaração de sepultamento, a partir do número de um documento de identificação do decujus. Mas há outras que são informações meramente verbais e que precisam ser conferidas no juízo de inventário. E não há crime de falsidade com relação a essas informações, tá? Seria necessária a prova realmente do elemento subjetivo do tipo, a prova do dolo na conduta do declarante, o que nesse tipo de situação é bastante improvável ser obtida. Então vamos prosseguir. Existe a possibilidade de que aquelas pessoas que têm a obrigação de comunicar o óbito ao oficial de registro de imóveis, lembram delas? Olha elas aqui. Quem é obrigado a declarar o óbito? Toda essa relação aqui. Existe a possibilidade de que essas pessoas que são obrigadas a declarar o óbito demorem a fazer essa declaração. Por quê? Porque o óbito ele deverá ser declarado ao oficial de registros civis no prazo de 24 horas contados a partir do falecimento. Esta é uma exigência do artigo 78 da Lei de Registros Públicos. Mas há pessoas que demoram, por N razões, sejam razões de ordem emocional ou por outros motivos, motivos de saúde para locomoção, distância entre a sua casa e o cartório de registros civis, que é muito longe, distância do local de sepultamento e do cartório de registros civis, há pessoas que demoram mais de 24 horas, então, para comunicar ao oficial do cartório o óbito. Nesses casos, há a possibilidade de assento tardio, que é a declaração atrasada do óbito. Nesses casos, o assento poderá ser lavrado depois, com a maior urgência. Mas, para isso, aquele que tem o dever de declarar o óbito deverá pedir o assento tardio ao juiz de registros públicos, não ao oficial de cartório. Esse pedido de assento tardio está aqui no modelinho para vocês. Então, como vocês podem perceber, a minha parte da matéria agora mexe muito com modelinhos também, e espero que isso facilite um pouco a vida de vocês. Morte real com assento tardio. É um pedido de jurisdição voluntária que é feito perante o juiz corregedor do cartório de registros civis. O oficial de registro civil, ele não tem autorização legal para proceder ao registro tardio. Ele necessita da ordem do juiz de registros públicos. A Sabrina está perguntando, tem que provar o motivo da demora? Às vezes sim, Sabrina. Às vezes o juiz pedirá essa prova. Porque em direito não basta a simples alegação, como vocês já sabem. Em direito, a prova dos fatos incumbe a quem alega os fatos. O ônus da prova incumbe a quem alega. Então, aqui eu tenho um modelinho para vocês dessa petição. Fulano de tal, os dados, primeiro endereçamento, né? Excelentíssimo juízo de tal vara de registros públicos da capital. Em várias comarcas, eu não tenho varas exclusivas de registros públicos. Então, eu terei que verificar, segundo a lei de organização judiciária, que juiz seria o competente, dentre os juízes de direito daquela comarca, para processar e julgar pedidos de registros públicos. Bom, então, o endereçamento é para o juiz que tem a competência para isso, juiz de direito, não é o oficial do cartório. A pessoa se identifica com seus dados pessoais e fala, depois de se identificar com seus dados pessoais, que está propondo a ação de justificação de óbito.
A ação de justificação de óbito é a ação de assento tardio. De quem? Aí a pessoa coloca todos os dados pessoais que ela tem do decujus e que são úteis para isso, tendo em vista os seguintes fatos e fundamentos. Aí entramos nos fatos ou fundamentos que são a causa de pedir e o pedido. Causa de pedir. Em primeiro lugar, informações precisas sobre o óbito. A pessoa tem todas as informações do óbito, porque ela tem a declaração médica do óbito, porque ela tem a declaração de sepultamento do cemitério e porque ela deve ter, obviamente, documento de identificação de quem morreu, que é exigido pelo oficial de registros civis, conforme mencionei há pouco. CPF ou RG, certidão de nascimento, carteira de trabalho, número de PIS/PASEP, conforme falamos há pouco. Justificativa da demora em declarar o óbito. Olha, não declarei o óbito por tal motivo. E há N motivos possíveis. E apresentar o fundamento jurídico para isso. O fundamento jurídico eu acabei de falar para vocês. Artigo 78 da Lei de Registros Públicos. Pedido. Diante do exposto, pede justiça gratuita, se for caso de justiça gratuita. Pede a intervenção do Ministério Público por se tratar de matéria de registro público. E pede a procedência do pedido, com a expedição do competente mandado de assento tardio, aonde o juiz determinará ao oficial do cartório de registro civil de tal lugar que proceda ao registro do óbito de fulano de tal. Então, neste caso, a decisão judicial substitui o atraso da declaração de óbito. E é com base na sentença judicial que o oficial do cartório fará o registro do óbito. Ah, Senise, pode ter outros meios de prova a serem produzidos? Pode. E por isso é bastante comum o pedido genérico de produção de todos os meios de prova. Documental, testemunhal, pericial, etc. E o juiz, no caso concreto, se ele achar necessário pedir alguma diligência complementar, que foi a pergunta da Sabrina, ele exigirá essa diligência complementar para demonstrar se a razão é convincente ou não é convincente. Claro que o assento ele ocorrerá de qualquer maneira. O que se discute aqui é se haverá necessidade de se trabalhar com algum tipo de pena civil para a pessoa que faz o assento tardio. Apenas isso, nada mais do que isso. E o valor da causa, que nesse tipo de situação é o valor de alçada apenas para fins legais. Pronto, esta é a morte com assento tardio. Deu para vocês acompanharem bem esse tema? Perguntas? Então, vamos seguindo. Vamos agora trabalhar um pouco mais esmiuçado com a morte presumida. Porque, como nós já vimos aqui, a morte real agora já está praticamente superada em todos os seus detalhes que são úteis para nós trabalharmos em direito sucessório. A morte presumida é também chamada de morte ficta, porque é uma morte que tem como base a declaração judicial sem a existência de análise de um cadáver. Por isso se fala em morte fictícia ou presumida. Eu tenho a primeira possibilidade, que é aquela que conversamos antes do intervalo, que é a chamada justificativa por desaparecimento. Quem determina a morte justificada? O juiz de direito.
A regra se encontra no artigo 88 da Lei de Registros Públicos. Incumbe ao juiz de direito, então, justificar por sentença o desaparecimento. Quando cabe, conforme falamos, em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe. Aqui já estou me referindo às expressões que estão no artigo 88 da Lei de Registros Públicos. Deve haver a prova de que aquela pessoa se encontrava presente no local do desastre, no momento em que ele ocorreu. E o cadáver não foi encontrado pelas autoridades que providenciaram o resgate, apesar de todos os esforços. A Márcia está perguntando, se a pessoa morre e ninguém declara a morte no cartório civil, os parentes poderão ter algum prejuízo? Bom, na prática, Márcia, o que ocorrerá é que qualquer uma daquelas pessoas arroladas no 78, assim que tiverem conhecimento do fato, deverão comunicar o fato ao oficial de registros civis. Então, vamos supor que uma autoridade policial tenha conhecimento da morte, que não foi declarada por ninguém. O oficial policial comunicará o fato ao oficial de cartórios e comunicará o fato, porque se constitui assento de registro tardio, para o juiz. Esta hipótese que a Márcia está perguntando acaba tendo este tipo de solução mais comum. A autoridade policial acaba tendo conhecimento do fato. E aí, obviamente, isso despertará uma série de suspeitas. Por que não houve a comunicação da morte? Existe um crime que se chama crime de ocultação de cadáver, né? Então, nesse tipo de situação, a não declaração da morte por nenhum parente da família pode ensejar um indício que autoriza a instauração de inquérito policial de crime de ocultação de cadáver. E aí teria que se descobrir quem seria o responsável por isso. Tá bem, Márcia? Então, posso ter um prejuízo para o parente, sim. Eventualmente, para aquele que foi responsável pela ocultação. Aí é um prejuízo de ordem criminal. Na ordem civil, não existe sanções civis diretamente aplicáveis, a não ser uma eventual fixação por criação pretoriana, por criação judicial, de uma multa a título meramente pedagógico, não uma multa exacerbada, né? Mas quando a gente entra com uma situação dessa que você perguntou, ninguém está declarando, tem alguma coisa errada. Pode ser que alguém esteja querendo ocultar o cadáver. E aí vem a pergunta, por que ocultar o cadáver? A simples ocultação do cadáver já é crime. Agora, se está ocultando o cadáver é porque há a possibilidade de ter ocorrido um homicídio, né? Então, tudo isso acaba sendo objeto da investigação policial. Aqui, de novo, o modelo da petiçãozinha, percebam vocês, é só um esqueleto que eu vou apresentar para vocês de petições, né? Da justificativa por desaparecimento. Percebam que o pedido de justificativa por desaparecimento, ele não se sujeita àqueles prazos longos da ausência que me referi poucos minutos atrás. Pelo contrário, ele é um processo extremamente célere, bastando que se produzam as provas ou que se tragam as provas pré-constituídas de que a pessoa teria desaparecido no local do acidente e o seu corpo não teria sido encontrado. Apenas isso. Por isso que muitas vezes, em poucas semanas, esse processo já tem uma solução. Uma vez deferida a justificativa por desaparecimento pelo juiz, o juiz em sentença determinará o momento exato da morte do desaparecido. E isso ele fará com base nas provas que ele tiver naqueles autos. Ele definirá, então, o local, a data, o horário provável da morte da pessoa. E a sentença judicial é que servirá de espelho para que o oficial do registro civil faça o registro de óbito. Não será declaração médica, porque não há declaração médica a respeito nesse tipo de situação.
Vamos começar a trabalhar com a ausência, ainda sem entrar nas etapas da ausência. As etapas da ausência demandam um pouco mais de tempo, e aí falaremos delas na aula da semana que vem. A ausência, ela é uma outra hipótese de morte presumida, mas é uma hipótese extremamente complicada, conforme eu já falei para vocês. Por quê? Porque eu não sei qual foi o último local em que a pessoa esteve e que teria possivelmente morrido. Eu tenho, quando muito, a informação do último local em que a pessoa esteve, sem qualquer relação deste local com um acidente ou um desastre que ali tivesse ocorrido. Por conta disso, não há muito a ser feito pelos parentes da pessoa ou ainda pelo credor da pessoa, que pode ser interessado em pedir a declaração de ausência. A Fazenda Pública, que é credora de tributos que o de cujos não pagou, e que eu nem sei se de cujos é, olha só. Diante disso, é necessário que se abra um processo judicial de natureza investigativa para tentativa de localização do suposto ausente. Esse processo judicial não possui apenas natureza investigativa, é óbvio, ele também se sujeitará ao crivo do contraditório e da ampla defesa. E é aí que surge a necessidade de nomeação de uma pessoa que defenda os interesses do suposto ausente desde o início do processo. E esta pessoa tem o nome de curador de ausente. Curador. Quem pode pedir a ausência? Qualquer herdeiro, o cônjuge sobrevivente, o convivente, qualquer credor. E nem sempre o curador nomeado pelo juiz será o autor da ação. Ao final da ação, quem determinará a averbação do óbito será o juiz. Mas de que óbito? De um óbito presumido, porque não se tem a prova cabal do óbito, falta o cadáver. Lembra da brincadeira? Sem cadáver, sem presunto. Sem presunto, sem festa. Sem festa, sem partilha. Então, quem determina a morte por desaparecimento é o juiz de direito, nos termos do procedimento que se acha nos artigos 22 a 39 do Código Civil Brasileiro. Quando cabe a declaração de ausência, que equivale à morte por desaparecimento? Quando o paradeiro da pessoa é ignorado. Felizmente, nós temos hoje, para esse tipo de situação em que uma pessoa tem paradeiro ignorado, não apenas o amparo desarticulado, pontual, da polícia, dos prontos-socorros, dos hospitais, do corpo de bombeiros, mas nós temos um sistema que foi criado, que é um sistema implementado pela Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. É um sistema único, nacional, que cria um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Esse cadastro contém dados de pessoas que desapareceram do país inteiro. Desde que, obviamente, seja alimentado pelas pessoas que estão informando o desaparecimento. Não adianta nada a pessoa não alimentar esse cadastro e simplesmente colocar um poste, no poste de rua ou numa faixa, meu avô sumiu. Não adianta, isso para fins de cadastro não adianta.
é útil para fins daquele bairro apenas, né? Não adianta nada você simplesmente ir fazer o comunicado que uma pessoa desapareceu na delegacia de polícia tão somente, ainda que essa delegacia de polícia tenha um sistema automatizado com todo o estado de São Paulo, no nosso caso, o estado de São Paulo. É necessário, sim, que se busque a inserção do nome no cadastro nacional. E a polícia pode auxiliar até mesmo a pessoa interessada a inserir o nome no cadastro nacional. Então, aí não fica apenas no cadastro da Polícia do Estado de São Paulo, passa a ser algo que está nacionalizado. Quem é pessoa desaparecida? A lei que implementou essa política nacional estabelece no artigo 2º, inciso 1º, a lei é a lei número 13.812, de 16 de março de 2019, que pessoa desaparecida é todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas. Então temos agora, desde 2019, isso é algo muito novo, hein, gente? Pode cair em exame de ordem, então. Temos agora, desde 2019, um cadastro nacional de pessoas desaparecidas e que é muito importante ser utilizado no processo de ausência, inclusive, para tentativa de localização do suposto ausente. Por conta do horário, terminamos a aula de hoje. Pergunto para vocês se deu para vocês acompanharem tudo, se há alguma dúvida, porque na semana que vem prosseguiremos com o tema a partir daí, falando do processo de ausência. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. Obrigado pelos elogios aí, Márcio, muito obrigado. E desejo um ótimo dia para todos vocês, que Deus esteja conosco, nos protegendo, nos dando muitas bênçãos e até a próxima oportunidade. Obrigado também, Vinícius, Érica e Yasmin, por todos aqueles que têm apoiado as aulas. A gente procura sempre fazer o melhor, tá bom? Gratidão. Até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal!